Que a paz de Jesus esteja conosco. Muito bem-vindos mais uma vez ao Centro Espírita Fonte de Esperança. Essa paz, essa casa que nos traz paz, que nos traz conforto, alegria, e que durante tanto tempo nós tivemos receio, né, de ficarmos longe, de ficarmos fechados, e que hoje a gente vê que, olha só, estamos abertos até dentro da minha casa, dentro da sua casa, mas acima de tudo dentro dos nossos corações. Hoje uma reflexão muito especial. Vamos pensar no ano novo e parecia que não ia chegar nunca, né, gente? Que delícia! Chegou sim, chegou o ano novo, tá aí essa semana já e com muitas coisas, muitas reflexões que precisamos pensar nesse final de ano. Então, a gratidão enorme à casa, nosso companheiro Arnaldo e todos da casa que recebam o nosso carinho, o nosso abraço e a alegria de estar com vocês no final deste ano. Nós vamos fazer a nossa oração e para fazer a oração, então, nós vamos chamar o Grupo Fé para cantar para a gente se lembrar de como era gostoso, né? Sentar lá no salão. Vamos nos imaginar nesse momento que a gente está entrando no centro, sentando nas nossas cadeirinhas, aquela luzinha azul tão gostosa, nos iluminando, nos amparando, nos acolhendo, e acompanhar então a música do Grupo Fé. Agradecemos, divina luz, o sentimento dinâmico que nos induz a cultivar sincero afeto, que ao vosso impulso dinâmico se fez repleto para alentar a sua oração, atormentar, temor e maldição. Então, ouvindo nossa emoção, agradecemos sim nosso encontro. Fortalecidos nessa união, rogamos paz ao nosso irmão, que ao nosso lado possamos ter os benfeitores a nos erguer. E nos momentos solidários, lembrem-nos sempre que a oração imprime em nós refrigério divino. Agradecemos sim tudo a vós, que nos momentos de solidão e a oração, lembrem-nos sempre que a oração imprime em nós refrigério divino. Agradecemos sim tudo a vós. Tô sem áudio, nesse momento, com o coração cheio de alegria, com muita paz, com muita harmonia. Nós vamos fazer então essa live tão especial,
Que nesse instante todos se sintam envolvidos pela mesma vibração, a vibração de amorosidade, porque Jesus disse que iria deixar conosco a sua paz. Nesse instante nós sentimos a paz do Cristo entre nós. Então vamos orar. Pai amado, nós agradecemos por mais esse ano que está chegando ao fim. Agradecemos, Pai querido, porque nos momentos mais difíceis e nos momentos de alegria sentimos Sua presença. Em cada desafio superado, Senhor, em cada momento de dor, em cada momento de esperança, de consolo, nós sentimos Sua presença sempre nos guiando, sempre nos auxiliando, amenizando a dor no nosso coração e, acima de tudo, nos dando a alegria para viver. E agradecemos que neste instante estejamos ligados por esses elos de luz, para que essa seja sempre a nossa fonte de esperança, que sempre possamos nos unir, pensando nos guias maravilhosos que o Senhor outorgou para cuidar de cada um de nós, nos lembrando que a nossa casa está sob a sua proteção, para que possamos ter um ano novo de muita luz, de muita união, de muita harmonia e, especialmente, Senhor, de muita saúde. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus que assim seja. E nesse momento, então, é um momento muito especial. A gente chega de um final de ano muito tumultuado, né? De um ano cheio de dificuldades, cheio de problemas mais complicados. E quando nós passamos por tantas coisas, nós temos sempre muita coisa para refletir. Então, hoje, o nosso tema principal da palestra escolhido para essa noite é exatamente a fala de Paulo de Tarso na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, aonde Paulo diz: "Em tudo dai graças". Essas palavras são muito bonitas. Elas são palavras difíceis às vezes de nós entendermos, né? Às vezes palavras que trazem para a gente uma certa dificuldade, pensar, poxa vida, tanta coisa está dando errado, como é que eu posso dar graça a tudo? Como é que eu posso achar que tudo que está acontecendo é motivo para que eu dê graças? E o apóstolo, com muita sabedoria, nos traz nesse instante essa peculiaridade da nossa vida, essa forma diferente que o verdadeiro cristão olha cada momento, a forma de superar, a forma de estarmos aqui sentindo cada proteção, cada momento, a mão do Senhor nos acolhendo, nos trazendo paz, nos trazendo fé. Então, dessa maneira, nós temos certeza absoluta que estamos sempre envolvidos, sempre, sempre, sempre munidos da sua paz, da sua luz, de tudo aquilo que o Cristo prometeu e de forma alguma ele ia deixar de estar conosco num ano como esse. Então, em tudo dai graças, como diria nosso querido Paulo de Tarso, nosso apóstolo dos gentios, ele nos convoca sempre em todas as suas cartas a uma reflexão, né, para que nós possamos avaliar sempre tudo que fazemos. Tem algum momento melhor para essa reflexão do que a chegada do ano novo, né? Avaliação, projetos, quantos projetos nós traçamos. É aquele momento do ano já tradicional para que nós possamos pensar em tudo que nós vamos fazer, nas coisas novas, em todas as coisas que iremos praticar no ano de 2021, tudo aquilo que ficou parado, e olha que para algumas pessoas esse ano teve muita coisa parada, mas é hora também de nós avaliarmos a nossa vida de uma maneira global. Por que será que tudo isso aconteceu? O que aconteceu nesse ano, minha gente? Se nós estivéssemos no ano passado pensando que, olha, daqui a um ano faremos aqui uma conversa virtual, a nossa palestra de final de ano do ano que vem será feita pela internet, porque nós não estaremos com a casa aberta. Será que nós iríamos acreditar nisso?
Com certeza não. Nós iríamos pensar que é uma pessoa muito pessimista, alguém que não sabe da providência divina, que não entende que Deus jamais deixaria que todas as casas ficassem fechadas por quase um ano. E é verdade, nós sabemos que a providência divina cuida e ele fez muito mais do que nós imaginamos em março, quando nós iniciamos o fechamento das casas, que nós choramos muito e pensamos: e agora? O que faremos? As casas fecharão. E ao contrário disso, as casas se abriram dentro das nossas casas, nos nossos corações, através das mãos amigas daqueles que não tinham grupo de risco em suas vidas e que se propuseram ao trabalho social, ao trabalho voluntário, que com certeza não parou num ano em que tantas pessoas precisaram de ajuda. Quantas pessoas voltaram seus artesanatos para a confecção de máscaras, voltaram suas doações para que pudessem aumentar um pouco mais a alimentação, um pouco mais a medicação, as coisas que faltavam para aqueles que ficaram desempregados. Nós tivemos na casa espírita pessoas que eram doadores da casa e que de repente precisaram de cestas básicas. Então não foi um ano assim tão simples, tão fácil. Para muitos foi um ano razoavelmente tranquilo, foi um ano de teletrabalho, foi um ano sem doença, mas com certeza um ano de preocupações para que a doença não chegasse perto da sua família, um ano de incertezas para todos, especialmente no início da pandemia, quando nem os médicos entendiam a doença. Então, essa é uma época muito interessante de nós pararmos para avaliar. Mas pensando então, né, se no ano passado, lá no dia 28 de dezembro, nós iríamos imaginar que essa palestra hoje sairia pela internet, vamos tentar nos lembrar como estávamos no ano de 2019, prestes a entrar o ano novo, esse ano tão bonito de 2020. O que estava passando pelas nossas mentes? Como estavam as nossas famílias? Como estavam as nossas expectativas para esse ano? E, acima de tudo, como eu estava no final de 2019? Quais os valores morais, os valores éticos? Quais as coisas que eu carregava comigo nessa viagem aqui na Terra? Como eu me posicionava na vida no final de 2019? E aí vamos começar pensando com carinho em quem somos nós hoje. Quais as diferenças que tivemos do ano passado para esse ano? Somos a mesma pessoa? Será que algo diferente ocorreu nas nossas vidas? Será que hoje temos mais a acrescentar? Temos feito mais diferença na vida das pessoas? O que verdadeiramente eu tenho feito para melhorar nessa vida? Nesse ano, o que aconteceu? Eu me casei, esse ano foi recorde de casamentos, esse ano foi recorde de separações também. Será que eu me separei? Eu tenho um emprego novo. Quantas áreas precisaram contratar? Quantas áreas não estavam conseguindo atender o número de pessoas que estavam precisando? Com a própria área da internet, essa que hoje transmite aqui a nossa conversa, né? Ou será que eu perdi o meu emprego? Quantas coisas passaram e será que eu estava preparada? Eu viajei, comprei casa, vendi casa. O que eu prometi no ano passado para esse ano? Essas foram as melhorias da minha vida? E aí nós nos perguntamos, por que nós estamos aqui? Por que estamos encarnados na Terra? Exatamente neste momento tão turbulento. Ouvi de algumas pessoas que com certeza elas não pediram para estar na Terra nesse momento. Eu concordo, nós não pedimos, nós imploramos, porque é talvez uma das últimas oportunidades nossas de estarmos aqui na Terra, ainda aproveitando essas maravilhas da entrada do mundo de regeneração. Um mundo muito melhor do que os nossos avós viveram, do que os nossos pais viveram, do que nós vivemos enquanto criança. E que hoje, às vezes, nós nos deixamos envolver por um pessimismo que faz parte da mudança para a regeneração. Se nós conversássemos com alguém do início do século passado, a pessoa ia ficar sem entender.
Ela ia olhar pra gente e falar: "O quê? Você tá achando que piorou? Você quer trocar de vida comigo? Com tudo que você tem na sua vida, você realmente está achando que piorou?" Quando a mulher era tratada como um objeto e, de fato, a criminalidade contra a mulher aumentou, ela agora ela é registrada. Nós não sabemos quantas mulheres morriam. Não existia Maria da Penha, não existia feminicídio para você poder mensurar o que acontecia. Não vamos nem parar para pensar se o mundo melhorou. Não está muito melhor. Cabe a cada um de nós agora diminuir o restinho de sombra que ainda temos para que ele possa clarear, para que possa nascer um mundo de regeneração completo. E o que será que está acontecendo? Quando eu convidei vocês a pensar no que nós temos feito para melhorar nossas vidas, né? E nós nos paramos e pensamos no casamento, na separação, no emprego, na casa nova, no carro. E aí eu perguntei por que estamos aqui. Qual o motivo das nossas vidas? Nós vamos recorrer então ao nosso querido Kardec, que sempre nos traz grandes ponderações, grandes reflexões, quando nas perguntas 132 e 167 do Livro dos Espíritos, Kardec então pergunta aos espíritos por que estamos vivos, por que estamos aqui. E os espíritos nos falam de forma resumida aqui nas duas respostas, eles dizem que o motivo da existência é a nossa evolução espiritual. É para isso que nós estamos aqui. Então, eu volto a perguntar: o que mudou em nós em 2020? O que nós fizemos para atender o motivo da nossa existência? A nossa existência, ela visa a nossa evolução espiritual. O que mudou em cada um de nós? Será que é verdade que 2020 não aconteceu? Alguns memes falam isso, né? O ano que não existiu. Algumas moças estão brincando, né? Que não vão contar a idade desse ano porque ele não aconteceu. Será que ele não aconteceu mesmo? E se ele não aconteceu, aonde que ele estava? Para que um ano tenha passado e ele não tenha acontecido. Quantas ações nós tivemos esse ano para fazer? Quantas oportunidades tivemos? O que nós aprendemos? Nós trabalhamos em casa? Ou será que nós estávamos indo às ruas, trabalhando em hospitais, em frentes hospitalares? Ou será que estávamos trabalhando com limpeza, com organização, com encomendas? Aonde eu trabalhei esse ano? Será que eu estava dentro ou fora de casa? Será que eu vivenciei o luto esse ano? O luto entrou na minha casa? O que passou na minha vida em 2020? E aí a grande pergunta: tudo isso que aconteceu nos ajudou a sermos melhores hoje? Nós, agora, nesse instante, final de 2020, nós somos pessoas melhores? O que aconteceu na nossa vida? Se nós viemos aqui para evoluir, o que nós fizemos para evoluir? A vida não é fácil, de jeito nenhum. Não estamos aqui para dizer que ela é apenas, né, movida por flores e alegria. Mas o que nós temos feito para tornar a nossa vida mais útil? O que nós temos feito verdadeiramente para fazer de cada dia um dia que se comprometa com a realidade espiritual que conhecemos? Quando nós lemos em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48, Mateus escreve uma passagem de Jesus em que Jesus fala sobre amai os que vos amam, orai pelos os que vos perseguem e caluniam. Porque Deus faz com que o sol nasça para justos e injustos. Vocês se lembram? Se Deus faz com que o sol nasça para todos, o que nós estamos fazendo para todos? Se Deus faz com que todos tenham as suas bênçãos, que a providência divina seja para todos nós um caminho de esperança, de paz e de luz, o que nós estamos fazendo diferente do outro? A doutrina espírita traz muitas coisas para a nossa vida, né? Tantas coisas maravilhosas, mas quando estudamos a todos os pontos que Jesus nos traz, nós ficamos pensando
qual será que era a mensagem que Jesus veio realmente nos trazer, não é? E em Mateus, capítulo 4, versículo 17, há uma passagem que diz que modifiquem-se, porque o reino de Deus é chegado. Vocês já observaram a quantidade de vezes que Jesus fala sobre o reino de Deus? Uma vez conversando com um querido companheiro da Seara Espírita, Jack Darsa, ele me disse que Jesus fala 97 vezes sobre o reino de Deus no Novo Testamento. Ele é um grande estudioso do Novo Testamento e eu fiquei bastante impressionada. 97 vezes! Por que que ele fala todas essas vezes sobre o Novo Testamento? O que será que levou Cristo a bater tantas vezes neste assunto? E ele fala isso para que nós possamos viver o reino de Deus dentro de nós. Ele cita duas questões muito importantes. Ele fala que nós estamos aqui para nos melhorar. Para quê? Para poder irmos para o reino de Deus. E ele fala que o reino de Deus está dentro de nós. Então são as duas coisas que Jesus mais cita quando ele fala em amar ao próximo, quando ele fala na salvação, quando ele fala o tempo inteiro nas bem-aventuranças, enfim, em todos os momentos da palavra do Cristo. Nós cristãos ouvindo Jesus nos alertando sobre o reino de Deus, que nós precisamos instalar o reino de Deus dentro de nós, para que nós possamos um dia ir para o reino de Deus. Então vamos lá, 2020 se passou. O que nós fizemos? O que plantamos em 2020? Para que o reino de Deus se instale dentro de nós. E para que o reino de Deus seja então um reino de amor e de glória para todos. E que nós possamos um dia ir para o reino de Deus. Vimos em André Luiz, através do livro Nosso Lar, a chegada de um grande médico ao mundo espiritual. De que adiantar os diplomas se a moral, a verdade, as coisas significativas da vida, infelizmente, haviam sido esquecidas? Então, André Luiz, se parasse nesse instante para pensar o que ele fez na encarnação dele, talvez ele só se lembrasse de carros, de cursos, de aprendizados, de festas. E o que ele passou no umbral? O que André Luiz sentiu em cada dia que ele esteve lá? Ele se sentiu injustiçado, sendo tratado como um suicida. E ninguém que está assistindo agora vai poder dizer isso, já imaginaram? Nós temos certeza já sobre a justiça de Deus, nós já sabemos que não somos injustiçados, já sabemos que tudo está certo, que Deus fez tudo da melhor maneira possível. Então, o que que estamos fazendo? Vamos parar para pensar. Puxa vida, 2020. Eu assisti várias lives em 2020, eu assisti lives de todo mundo, assisti as lives da minha casa espírita aqui, do Cefé, mas eu também assisti as lives de Valdo, assisti a Haroldo Dutra, foi um ano maravilhoso. Bom, estamos pensando em religião, mas em religiosidade. O que nós praticamos das tantas lives que ouvimos? O que nós praticamos de todos os livros espíritas que já lemos, das mensagens que o Cristo nos trouxe com tanto amor, com tanto carinho, há mais de 2000 anos? Ele nos mostra a necessidade de lutarmos arduamente pelo reino de Deus. E naquela época em que os cristãos ainda eram queimados, devorados pelos leões, imagine agora que a nossa grande dificuldade passa por um smartphone, passa por um laptop, que nós vivemos essa pandemia num ano em que as pessoas estavam com tanta tecnologia, com tanto acesso à medicina. Graças a Deus, estamos terminando o ano ainda com a possibilidade de parar para pensar, porque 2020 com certeza foi um ano que nos trouxe o teste do que nós temos feito aqui na Terra. Aqueles que ainda estão preocupados, achando que foi a China que fez, a China que trouxe, é uma grande bobagem, um grande absurdo.
O escândalo é necessário, ai daquele que provoca o escândalo, mas o escândalo é necessário. Até quando nós vamos nos preocupar com os outros? Ele é necessário por quê? Ele é necessário para o nosso aprendizado. Jesus disse cada item que precisávamos para chegar ao reino de Deus. O que fizemos em 2020 para instalá-lo dentro de cada um de nós? Aplicamos a religiosidade em nossas vidas? Este foi um ano que certamente colocou à prova se nós estamos lutando ou não por implantar nas nossas vidas o que aprendemos na casa espírita. Não temos mais como tirar da memória tudo que sabemos. Já estamos entre aqueles que sabem a verdade, que sabem das coisas que irão acontecer, que sabem que as leis de Deus estão impregnadas na nossa consciência. E não vai ser possível em nenhum momento voltar atrás e falar assim: eu não sabia. Eu nem imaginava. Eu não sabia que eu não devia passar a vida toda lutando para ter uma Ferrari Zelinho. Não, eu sabia. Eu sabia que eu precisava ter o reino de Deus dentro de mim. Mas o que é tão difícil? Então, quais os projetos nós já estamos propondo para 2021? O que eu estou pensando? Quais os aspectos que eles envolvem? Eu perdi meu emprego, eu só estou pensando em um emprego novo para 2021? Esta a forma? Eu me separei, eu estou pensando agora na próxima pessoa com a qual eu vou me relacionar? Eu tive um problema aqui financeiro, então eu estou pensando em como eu vou ganhar dinheiro em 2021? Ou verdadeiramente eu estou parando para pensar no propósito que eu vim à Terra para cumprir? Nós tivemos na nossa casa espírita um amigo muito querido que voltou ao mundo espiritual ainda muito novo. Ele deveria ter uns 40, 45 anos no máximo e sofreu um atropelamento. E quando ele chegou a Brasília, que ele procurou a casa espírita, ele veio conversar comigo. E ele não se cabia em desgosto, ele não se conformava, porque ele me contava que já 3 vezes ele havia sido muito rico. E ele contou das empresas que ele criou e das falências que ele teve. Porque tem isso na vida, né, gente? Vocês já observaram, né? Tem pessoas que ficam milionários várias vezes. Muitos tentam ficar umazinha só, né? A gente pensa só um pouquinho a mais, já estava satisfeito. Mas não, tem pessoas que abrem falência e montam a indústria dá certo. E esse rapaz, quando chegou à nossa casa, há uns 10 anos, mais ou menos, ele estava muito triste porque havia perdido o relacionamento que ele estava, ele não tinha muito contato mais com a filha, ele estava numa fase muito conturbada e, mais uma vez, vivendo falência total financeira, sem dinheiro para pagar o aluguel no final do mês, sem dinheiro para custear a sua própria alimentação. Então a gente para e reflete, né? Quantas coisas acontecem na nossa vida. E naquela época nós conversamos bastante, ponderamos muito, em qual será o recado que Deus está nos dando através das tribulações que nos acontecem, através das dificuldades que nós temos que enfrentar. Num dos momentos em que ele lutava muito para se recuperar, pela 4ª vez, a morte o chamou de volta ao Pai. E aí nós ficamos pensando, quando será que iremos prestar contas à nossa consciência? Nós não seremos chamados com uma ficha enorme na frente de um senhor muito idoso que irá falar: meu filho, o que você fez? Não, nós nos depararemos com aquilo que a nossa consciência traz. E o que a nossa consciência tem a dizer de tudo que vivemos até agora. Nós sabemos que há muito tempo Deus cuida com carinho de cada um de nós. Ele começou a demonstrar esse carinho desde o Big Bang, a formação da Terra, onde ele designou Cristo para cuidar da Terra. Por isso vemos cada globo no seu lugar, a órbita terrestre perfeita, o clima, tudo bem disponibilizado. Quando nós observamos a distância correta do Sol para o nosso tipo de vida, e aí procuramos em outros planetas o mesmo tipo de vida, ironicamente falando, já que sabemos que o nosso tipo de vida não sobreviveria em outros planetas mais próximos do Sol,
ou mais afastados do Sol, mas mandamos sondas porque queremos enxergar a mesma matéria. Então, Deus nos mostra vários momentos em que Ele cuidou de nós com muito carinho, quando Ele permitiu aos nossos queridos amigos de capela que viessem formar aqui as raças adâmicas, né? E a história é muito bem contada, para quem ainda não leu, está em A Caminho da Luz, um livro de Emmanuel belíssimo, que fala da nossa querida Terra, desde o início da sua formação. Então, ele, por várias vezes, Deus demonstrou esse amor, Deus demonstrou esse carinho. E quando o Cristo veio até nós, o Cristo fez questão de encarnar conosco para nos trazer os ensinamentos, muito bem pensados, muito bem articulados, para que nós pudéssemos hoje, 2000 anos depois, estarmos aqui conversando sobre estes ensinamentos. Ele tinha pouco tempo para mandar as mensagens, mensagens que foram escritas anos depois. Ele precisava ter certeza que tudo seria corretamente disposto. Então, uma vinda linda, brilhantemente planejada. E um outro momento que nós podemos pensar como um desses momentos maravilhosos é o momento atual. O momento em que a Terra vai entrar para um planeta de regeneração. Olha que lindo, a Terra passando dessa fase de provas e expiações. Uma vez eu ouvi o Godin, que é presidente da Federação Espírita Brasileira, falando que nós estamos à 00:05, mais ou menos. Eu achei linda a comparação, porque de fato nós já estamos entrando no mundo de regenerações, mas esse mundo de regeneração ainda não é um mundo com a maior parte das pessoas tendência ao bem. Não há uma transição rígida na história. Basta nós olharmos para trás, basta nós olharmos o que viveram estes que vieram de capela. E é fácil observar porque as raças adâmicas elas se dispersaram e foram formando as civilizações. E nós temos coisas que foram trazidas que não existiam aqui na Terra. Inclusive a ideia do paraíso perdido, aquele paraíso que nós sabemos que era a capela, que era o mundo de regeneração que que o planeta deles já vivenciava, e que eles que não aproveitaram aquele momento vieram para cá, então, em situação tão difícil, em situações tão precárias, e ficaram com essa saudade do paraíso. Na mente eles sabiam que o pecado havia os tirado do paraíso, mas o pecado não foi comer uma maçã ou ser expulso apenas pelo erro de duas pessoas. O pecado fomos nós estarmos numa passagem como essa que vivemos agora e permanecermos a vida inteira pensando no carro novo. É estarmos aqui como foi dito no Livro dos Espíritos, para a nossa evolução. E ao invés de utilizar tudo para a nossa evolução, nós ficarmos parados. Outro dia eu vi de uma pessoa que é espírita dizendo que ela não toma medicação de jeito nenhum. Falei, aos céus, você deveria então se oferecer logo para voltar para o mundo primitivo. Porque você está no mundo de regeneração, não está aproveitando nada. Nós estamos vivendo um momento em que temos medicações para doenças graves, para doenças psiquiátricas, para depressão, para tantos problemas que nos assolam a alma. Por que será que temos tantas medicações? Para que nós possamos nos concentrar no que viemos fazer aqui, para que nada nos derrube antes de nós efetivamente promovermos a nossa evolução espiritual. Para isso viemos e assim faremos até o final. Então precisamos tornar a Terra um mundo melhor. Nós ficamos olhando para o céu, às vezes imaginando, é hoje que eu verei no céu aquelas naves espaciais maravilhosas, com os espíritos que virão de outros orbes para cá, para fazer o mundo virar um mundo de regeneração. Negativo. Os exilados de capela que vieram para cá, numericamente, foram pouquíssimos. Então, quem transformou o mundo, quem transformou a Terra em mundo de provas e expiações, fomos nós, habitantes da Terra. E somos nós que somos convidados agora a fazer essa transformação, a passar para algo maior. Então, o que nós estamos planejando para 2021? Algo gigantesco? Algo maravilhoso, fenomenal?
Estamos pensando no nosso trabalho, porque sem trabalho não dá para fazer mais nada. Será que não? Será que todas as pessoas que auxiliaram o próximo esse ano tinham emprego? Posso garantir a vocês que não, porque tivemos na nossa casa, com a gratidão de Deus, um grande número de voluntários, e muitos voluntários exatamente porque, infelizmente, ficaram sem o seu ganha-pão. Não estamos aqui dizendo que devemos desejar não ter emprego, é claro que não. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O A César, nós temos na Rede Globo, temos aí nas mídias sociais, né? Aqui na Casa Espírita nós precisamos saber o que é que precisamos fazer para dar a Deus o que é de Deus. O que temos que fazer a mais? Precisamos nos melhorar. Nós não precisamos fazer nada faraônico para entrar para a história. Nós não precisamos elevar aqui alguma coisa. Meu nome vai ser gravado e todos que vierem depois disso vão se lembrarão de mim. Muitos que até hoje habitam regiões das trevas. Não é umbral, não, gente. Trevas é mais embaixo um pouco. Imaginam as trevas. Tiveram seu nome gravado na história. De que isso adiantou? Isso adiantou a terem milhares de anos em lugares de trevas. Nós não precisamos do nome escrito na história, nós precisamos verificar o foco de luz que nós temos aonde nós estamos colocando. Cada um de nós pode fazer a diferença. Como que nós vamos fazer a diferença? Mudando o nosso interior, que é a única coisa que nós temos para mudar. Então, quais os nossos planos para o ano de 2020? A gente está com um plano de mudar o nosso marido, de mudar nossos filhos, fazer com que os nossos maridos sejam mais pacientes, que eles sejam mais tolerantes, que os nossos filhos sejam mais ponderados, centrados. Por que os nossos planos estão sempre mudando os outros? Nós cobramos demais dos outros. Se nós pararmos para pensar, nós não somos nada pacientes. Isso de nada resolve. O que nós pensamos, precisamos sim nesse momento, é observar o ciclo em que a Terra passa. E toda a vida tem um ciclo. Tudo tem início, meio e fim. Não tem nenhuma passagem na nossa vida que vá ser sem esta sequência. Então, a melhor forma de lidar com a vida é a gente entender, é respeitar, é aproveitar o ciclo que estamos vivendo. Qualquer que seja este ciclo, em qualquer fase desse movimento, se estamos iniciando um período ruim, esse período terá um meio e ele terá um fim. Se estamos iniciando um ciclo bom, esse ciclo terá um meio e ele terá um fim. Nós precisamos aprender a respeitar e aproveitar. Porque se nós não aproveitamos e não aprendemos com cada fase desse ciclo, nós teremos que reviver esse ciclo. E às vezes a gente pensa, bom, então não tenho nada para aprender com o ciclo da felicidade, porque eu quero que ele volte muitas vezes. Talvez ele não volte, porque nós não aprendemos nada com ele. Ele só voltará se ele tiver nos trazido aprendizagem. Se nós tivermos aprendido, por exemplo, a sermos menos arrogantes com dinheiro, menos arrogantes com o nosso emprego, se nós tivermos aprendido a tratar melhor aquele que não tem um emprego, aí o ciclo do emprego talvez seja um ciclo importante que vai voltar para nós. Mas nós precisamos respeitar cada fase, entender essas fases, entender esse movimento. Foi Deus que criou o mundo com o movimento. Então é claro que nós vamos comemorar as vitórias de 2020, é claro. É claro que nós vamos comemorar todos que sobreviveram ao Covid, é claro que vamos comemorar estar terminando e a vacina está chegando, porque não somos masoquistas, nós vamos comemorar sim, vamos comemorar as vitórias, mas sem esquecer os momentos que nos trouxeram desalento, porque foram momentos de grande aprendizado. Quando as coisas não estão dando certo, o que nós fazemos? Nós nos lembramos de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8, quando ele fala que tudo tem o seu tempo. Olha que lindo! Tem o tempo de nascer e o de morrer, o de rir e o de prantear, espalhar pedras e de juntar as pedras.
Olha que belo, tudo tem o seu tempo. Como nós estamos lidando com esse nosso tempo aqui? Como nós estamos fazendo para que cada dia seja um dia melhor? Nos cobrando muito? Não, nós precisamos realmente ver o que nós podemos dar, porque muito foi dado a cada um de nós. E lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 48, nós vamos ver o nosso querido Lucas dizendo que Jesus falou que muito será cobrado a quem muito foi dado. E foi muito dado a todos nós. Não tem como agora a gente desver, né? A gente já tem quadro que a gente fala, eu vou desver isso daí, porque eu não quero saber isso. Não, não adianta, nós já sabemos a verdade, nós já sabemos que viemos aqui para melhorar. Não adianta a gente ficar cobrando das pessoas que temos à nossa volta, que elas vão resolver as dificuldades que nós enfrentamos. Não adianta a gente ficar reclamando do chefe. Não adianta a gente ficar reclamando do subordinado. Não adianta a gente ficar aqui apenas deixando o tempo passar. O que nós precisamos fazer é, de fato, pensar no nosso dia a dia em 2020 e saber o que nós vamos fazer para tornar cada dia mais calmo, para que nós possamos estar cada dia mais confiantes em Deus. Porque senão de nada irá adiantar nós dizermos que temos uma religião. Religião vem de religare, do latim ligar-se com Deus, nos reconectar com Deus. Então nós precisamos nos reconectar na vida e não apenas dentro da casa espírita. Eu adoro uma frase que fala que o que não tem solução, solucionado está. Mas e o que tem? Nós precisamos solucionar, precisamos tentar, precisamos buscar. É muito cômodo nós sentarmos na nossa cadeirinha, como hoje nós temos tantos espalhados no mundo, sermos ativistas de teclado. Vamos parar com isso. Estamos aqui jogando impropérios, falando mal de pessoas que nós nem conhecemos, pior às vezes, falando bem de quem nós não conhecemos. De repente descobrimos que, como todos nós, nenhum aqui encarnado tem apenas coisas boas. Todos nós, a exceção, é claro, dos missionários, temos um lado ainda que está na sombra, um lado que ainda não resolveu os seus problemas ancestrais. Então, 2021 está chegando. O que nós vamos solucionar? Quais os problemas? Eu não estou empregado? Por que eu não estou empregado? Vamos fazer uma reflexão profunda sobre isso. Como eu tratei o meu antigo patrão? Como eu tenho levado a minha vida profissional? Eu vejo na minha profissão todos os dias serem contratadas pessoas que, quando chegam no primeiro dia de trabalho, são só sorrisos. Chegam com a melhor roupa, com o melhor penteado, falando corretamente, com boa postura profissional, respondendo tudo prontamente, e que com pouquíssimo tempo de contratação já começam a chegar atrasados, já começam a fazer maquiagem no banheiro mesmo da instituição, roubando ali minutos já de trabalho, já começam a fazer as coisas com muito mais morosidade. E aí, depois nós colocamos a culpa do nosso desemprego naquele mau patrão que nos mandou embora. Nós só vamos conseguir solucionar o nosso problema quando nós olharmos para nós. Pode ser que nessa vida nós tenhamos feito tudo certo e nós temos um passado a nos bater a porta. Muitas vezes nessa vida, de fato, o que eu planejei para mim mesma foi o desemprego. Foi viver sob a ideia de ser sempre sustentado por terceiros. Será que foi isso que eu planejei? Eu não sei. O que cabe a mim tentar solucionar? Foi para isso que eu vim. Eu vim para me melhorar. Nada disso é fatal. Se eu planejei no mundo espiritual esse problema, enfrentar essa questão, eu planejei porque essa questão iria me trazer evolução. Se eu ficar parado pensando e falando mal do chefe, ela não vai me solucionar nada. Então a religião está aqui para nos fazer buscar Deus, mas acima de tudo, para nos mostrar que nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para nos melhorarmos. Com certeza, Deus cuidará do resto. Com certeza, Deus cuidará. Porque lá na pergunta 909 do Livro dos Espíritos,
nós vemos que você está com a consciência tranquila por estar fazendo melhor? Olha que pergunta Kardec nos faz. Será que estamos? Então, por que estamos aqui? Fazer o melhor é ter a Ferrari na garagem? Para muitas pessoas é, porque elas têm a Ferrari e têm muito mais coisas. Nós não estamos aqui julgando quem tem possibilidades econômicas ou não. Nós estamos aqui lembrando que o sofrimento que enfrentamos em 2020, ou as alegrias que enfrentamos em 2020, elas não podem ser apenas ligadas a César. Elas precisam ser ligadas a Deus. Hoje eu preciso ser uma pessoa melhor do que eu era no passado, para que no final do ano eu realmente seja reconhecida como verdadeira espírita. Como nos diz Allan Kardec, que eu seja reconhecida pela minha transformação moral, que isso seja o mais importante na minha vida, pelo meu esforço, que eu possa ser reconhecida por ter lutado muito para domar as minhas más tendências, as minhas más inclinações. Nós temos feito isso. É isso que estamos nos esforçando. O quanto temos nos esforçado para tudo isso? Ou será que nós somos um barco à deriva que não sabe em que porto vai parar? Nós estamos realmente levando a nossa vida sabendo, como Jesus nos fala em Mateus capítulo 7, versículo 14, que a porta da perdição é larga e estreita é a porta da salvação. 2020 para muitos foi um ano de portas estreitas, um ano de luto, um ano de dificuldades. Mas, gente, pular ondinhas, guardar lá as sementes de romã, pensar nas cores que nós vamos usar do ano novo, nada disso irá fazer com que o ciclo da vida não se complete ou inexista. O que vai fazer com que esse ciclo passe e que nós passemos por eles da melhor maneira possível é cada coisa que nós acrescentamos dentro de nós para superarmos esses obstáculos com uma grande alegria. Então, agora, chegando o finalzinho de 2020, que nós sabemos, um ano difícil, um ano cheio de problemas, um ano que teve grandes superações, que temos o orgulho de ter podido ajudar tantas pessoas, que temos o orgulho de ter vivenciado momentos em que lutamos muito contra as adversidades. Esse ano está chegando ao fim. Vamos nos preparar, então, e fazer projetos para 2021. Projetos muito felizes, que incluam tudo o que eu preciso para que os próximos ciclos sejam bem-sucedidos. E nós encerramos, então, nos lembramos de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, em que ele diz que o Cristo olhou nos nossos olhos e disse: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus que nos alivia e Ele continuará nos aliviando em 2021. Feliz Ano Novo para todos! Que Deus possa nos cobrir de graça, não só nesse finalzinho de ano, mas como em todos os anos da nossa vida. Vamos fazer uma oração de gratidão, porque gratidão é o sobrenome de 2020. Um ano que nós nos lembraremos para sempre de tudo que superamos e nos lembraremos ainda mais de 2021, como este ano em que superamos as nossas mais inclinações, em que colocamos ainda mais de nós em nossas vidas. Vamos terminar então esse ano agradecendo a Deus por cada dia que passou.
Além do infinito eu vou voar e te encontrar, Jesus. Tu és o meu pastor, Senhor. Tu és também a minha luz. És o caminho que a Deus conduz. Pra sempre eu vou te Além do infinito eu vou voar e te encontrar, Jesus. Além do infinito eu vou voar e te encontrar, Jesus. Tu és o meu pastor, Senhor. Tu és também a minha luz. És o caminho que a Deus conduz. Pra sempre eu vou te Somente em ti eu encontrei a paz que tanto eu procurei. Por isso eu clamo, Senhor, por tua luz, teu Nesse momento em que a paz nos envolve, em que a paz acalma nossos corações ainda mais, nós vamos orar com toda a gratidão dos nossos corações, agradecendo cada minuto de 2020. Pai amado, nós lhe agradecemos por todas as superações, por sentirmos-nos nos seus braços nos momentos de mais dificuldade, por sentir a sua paz nos acalmando, nos tranquilizando, por sentir a providência divina se fazendo a cada minuto, Senhor. Que o Senhor possa nos auxiliar em 2021 a construirmos sonhos que nos façam melhorar, que nos façam seguir os passos do Cristo, ainda com mais vontade, dispostos a acertar, dispostos a construir na terra um mundo feliz, de auxiliar essa transformação maravilhosa que acontece a cada 10º de segundo ao nosso lado. Essa transformação para o bem, para o amor. Que nesse instante, Pai amado, as nossas casas possam estar ligadas
pelos nossos protetores, os enviados do Cristo, que nesse instante nos abraçam. Que as nossas comemorações, Senhor, possam começar sempre pelo Evangelho e pela oração. E que possamos abrir a porta das nossas casas a Jesus em primeiro lugar. Que seja Ele o grande convidado para as comemorações de final de ano e que seja Ele o grande convidado para estar ao nosso lado em todos os dias da nossa vida. Que seja Ele aquele que, junto conosco, enfrentará as dificuldades, os problemas, as adversidades, e que, junto ao nosso lado, verá nos nossos olhos o brilho da alegria nos momentos de felicidade. Que a nossa gratidão seja constante e envolva a todos que passarem por nós em todos os dias de 2021. Que o Senhor cubra de bênçãos as equipes de saúde, aqueles que têm se esforçado ao seu limite do esgotamento físico para que as vacinas saiam, que eles possam receber a nossa gratidão, que eles possam receber os nossos envios de mensagens de amor, de paz, os nossos pensamentos de ternura e fraternidade. Que aqueles que limparam as ruas, que aqueles que enviaram as coisas para todo mundo recebam a nossa gratidão, porque se expuseram por tantos que não podiam sair. Que nós possamos deixar a gratidão transbordar no nosso peito a todos e pedir que em 2021, Senhor, possamos ter muitas e muitas oportunidades de cumprirmos com a nossa missão, a missão de sermos melhores, porque já entendemos, Senhor, que temos tudo o que precisamos, tudo está ao alcance dos nossos braços, basta esticá-los, basta colocá-los ao trabalho, porque ali aparecerá com certeza a grande oportunidade das nossas vidas de usar as nossas mãos para o abraço amigo, os nossos olhos para o agradecimento, a nossa vida, os nossos pensamentos para o Cristo. Que Deus nos abençoe hoje, em cada dia do nosso novo ano, em cada dia de nossas vidas. Graças a Deus que assim seja. Gratidão a essa casa querida pela oportunidade maravilhosa de encerrar o ano junto com vocês. Gratidão ao Grupo Fé, que nos ilumina com as duas músicas tão maravilhosas. E gratidão a todos, acima de tudo, a Deus, nosso Pai. Que Jesus fique conosco. Um lindo final de ano para todos vocês. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Nos vemos em 2021.